Olá pessoal, hoje nós vamos estudar dois conceitos. O conceito de temperatura, por meio de uma conversão de unidade de graus Fahrenheit para graus Celsius, analisando uma previsão de tempo, e o conceito de calor, estudando o processo de transpiração, no qual o corpo humano mantém a temperatura aproximadamente constante devido à evaporação do suor. Então vamos às situações. Primeiramente eu vou importar aqui uma imagem, né, que trata de uma previsão do tempo na cidade de Nova York, para que a gente possa fazer a conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então tá aqui, nós temos nessa imagem 4 temperaturas definidas. A temperatura no momento 43 graus Fahrenheit. Não está explícito, mas como essa previsão é dos Estados Unidos, a temperatura normalmente é medida em graus Fahrenheit. Então aqui às 9 horas e 16 minutos, 43 graus Fahrenheit. A sensação térmica é de 38 graus Fahrenheit, e essa diferença ocorre pelo fato do ar ser um isolante térmico e provavelmente no local está ventando, e aí cria correntes de convecção que geram uma sensação térmica menor do que a temperatura medida. A previsão de mínima para o dia é 41 graus Fahrenheit e a previsão de máxima 51 graus Fahrenheit. Como é que a gente faz a conversão da escala Fahrenheit para a escala Celsius? Então a equação é a seguinte: temperatura Celsius, 5 nonos da temperatura Fahrenheit menos 32. Ok? Então vou definir essa função e entrar com os valores das temperaturas. Então vou chamar de T a temperatura naquele momento, 43 graus Fahrenheit. Vou chamar de Tmin a temperatura mínima, a previsão de mínima para o dia, que é 41 graus Fahrenheit. Vou chamar de Tmax a previsão de máxima para o dia, 51. E vou chamar de TS a sensação térmica, que naquele momento é de 38. Definimos aqui a função, onde T maiúsculo vai representar a temperatura na escala Celsius e o T minúsculo representa a temperatura na escala Fahrenheit. Então está aqui a função, 5 vezes T menos 32, e esse T representa temperatura Fahrenheit, dividido por 9. Ou seja, de acordo com a nossa expressão, temperatura Celsius, 5 nonos da temperatura Fahrenheit menos 32. Aqui na primeira linha, vamos imprimir a temperatura naquele momento. Então, a temperatura Celsius em função da temperatura Fahrenheit, com uma casa decimal, e o resultado em graus Celsius. Usei a função replace para substituir o ponto pela vírgula na resposta. Na segunda linha, a gente vai imprimir a temperatura mínima e a temperatura máxima. E na terceira linha, a gente vai imprimir a sensação térmica. Então vamos lá. Rodando aqui, nós temos que 43 graus Fahrenheit corresponde a 6,1 graus Celsius. A temperatura mínima é de 5 graus Celsius. A temperatura máxima é de 10,6 graus Celsius. E a sensação térmica
de 3,3 graus Celsius. Note que quando a gente converte de graus Fahrenheit para graus Celsius, que nos é mais familiar, fica bem mais fácil perceber se naquele dia estava frio ou quente. Então dá para a gente perceber que estava frio e muito frio naquele dia, né? Então, o fato de não estarmos muito familiarizados com a escala Fahrenheit nos dificulta interpretar rapidamente se a temperatura é quente ou fria. Muito bem, agora vamos estudar o conceito de calor por meio de um problema. E o problema é o seguinte: a evaporação do suor é um mecanismo de controle da temperatura em animais de sangue quente, como já citei no início do vídeo. Sendo assim, calcule a quantidade de água que deve evaporar da pele de uma pessoa de 70 kg para que a temperatura de seu corpo diminua 1 grau Celsius. Por exemplo, suponha que a temperatura esteja 37,5 graus Celsius e vai cair para 36,5 graus Celsius. E essa água é por meio do suor, né? Do processo de transpiração. Uma vez que o corpo humano ele perde calor por meio de condução e irradiação e a transpiração. Aqui estamos estudando o processo da transpiração. E no item B, o volume de água que essa pessoa deve beber para repor a água do suor vaporizado, né? Compare o volume de uma garrafa de água de 500 ml, né? Então vai comparar essa quantidade de suor que vaporizou com o volume de uma garrafa de 510 ml, pensando aí na reposição dessa água. Os dados do problema: calor latente de vaporização da água na temperatura do corpo humano, 578 calorias por grama, e o calor específico médio do corpo humano, 0,831 calorias por grama graus Celsius. Lembrando que o significado de calor latente é a quantidade de calor por unidade de massa, no caso grama, necessário para que ocorra essa transformação, essa mudança de estado físico. Nesse caso, são necessárias 578 calorias por grama para que a água, no caso aí do suor, se transforme do estado líquido para o estado de vapor. E o calor específico é a quantidade de calor necessária para a temperatura variar de 1 grau Celsius, correspondendo a 1 grama da massa. Então, nesse caso, são necessárias 0,831 calorias por grama de massa para que a temperatura varie 1 grau Celsius. Para determinar essa quantidade de calor perdida pela pessoa, vamos usar a seguinte expressão, que a quantidade de calor é o produto da massa pelo calor específico e pela variação da temperatura. Como o calor específico está em calorias por grama grau Celsius, a gente vai converter a massa da pessoa, vou chamar de M, que é igual a 70 quilogramas, mas aí vou converter para gramas. Então, cada quilograma tem 1000 gramas, então vezes 1000, e com isso nós temos a massa da pessoa convertida em gramas. Aqui nós temos o calor específico, 0,831, e aqui a variação de temperatura, que eu chamei de DT, 1 grau Celsius. Aqui nós temos a equação: quantidade de calor é o produto da massa pelo calor específico e pela variação da temperatura.
Então vamos imprimir a quantidade de calor, aqui escrito em notação científica, ou seja, em potência de 10. E também vou escrever em quilocaloria, lembrando que quilo significa 1000, por isso que aqui eu dividi por 1000, para que a resposta esteja em quilocalorias. Então vamos rodar. Então temos aqui que a quantidade de calor perdida pela pessoa e, claro, recebida pela água no suor, que vai vaporizar, 5,82 vezes 10 elevado à quarta calorias, ou 58,2 quilocalorias. Ok? Então essa é a quantidade de calor disponível. Vamos analisar agora a evaporação do suor, né, usando a expressão do calor latente. Então, Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor latente. A quantidade de calor disponível, pela variação da temperatura, calculado no item anterior. Então, vamos lá. L é o calor latente de vaporização, no caso 578, é um dado do problema. A massa de água que vai vaporizar será então a razão entre a quantidade de calor e o calor latente. Vamos imprimir e aqui a gente obtém a massa que evapora. Está aqui, 101 gramas de água serão vaporizadas. Agora eu vou comparar, né, esse volume de água que vaporizou com o volume de uma garrafa de água. Mas antes, transformando aqui a massa, né, calculando a massa e em relação ao volume, temos aqui a densidade da água, 1 grama por ml. Então, o volume de água que evapora é a razão entre a massa e a densidade, levando em consideração que a densidade é massa dividido pelo volume, então o volume é a massa dividido pela densidade. Aqui nós vamos imprimir o volume de água. Claro que como a densidade é 1, a nossa expectativa é que o volume seja 101 ml. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então o volume da garrafa de água dada, 510 ml, né? E aqui eu vou imprimir essa razão. Então a comparação será feita por meio dessa razão entre o volume de água que evapora, no caso é o suor, e o volume da garrafa de água. Multipliquei por 100, que eu estou escrevendo aqui na forma percentual. Então vamos rodar. Aqui nós temos o volume da água que evapora, 101 ml, e isso corresponde a 20% de uma garrafa de água de 510 ml. Então espero que esse problema tenha contribuído para diferenciar o conceito de temperatura e calor. A temperatura como uma grandeza relacionada com o movimento ou a agitação dos átomos na matéria, e o calor como uma forma de energia. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha contribuído aí para a diferenciação do conceito de calor e temperatura. Um abraço a todos.